Olá, vamos mergulhar hoje numa das narrativas mais impressionantes sobre poder, sobre sabedoria e, claro, sobre as consequências das nossas escolhas. A gente vai acompanhar a história de um reino que chegou ao auge, mas que depois se partiu de uma forma trágica. Bem-vindos à nossa análise do livro de Reis. Pois é, essa é a grande pergunta, né? É o mistério que paira sobre a história de Salomão. Como é que alguém com tanta sabedoria, com tanto potencial, acaba presidindo a fratura do seu próprio reino? É isso que a gente vai tentar entender hoje. E olha só esse contraste. É brutal. A história começa com a promessa de uma nação unida, próspera, debaixo de um líder incrivelmente sábio. Mas ela termina com uma nação dividida, mergulhada em idolatria. O nosso trabalho aqui é entender a ponte entre esses dois pontos. Como se chegou a esse extremo? Bom, tudo começa com uma passagem de bastão. O grande rei Davi já está no fim da vida e o seu filho, Salomão, assume o trono. É o início de uma nova era para Israel, uma era cheia de esperança. E o que chama atenção logo de cara é o caráter de Salomão. Sabe, em vez de pedir uma vida longa, riquezas ou a derrota dos inimigos, ele pede uma coisa: um coração sábio para governar o povo. Essa humildade toda é a chave para a gente entender por que o começo dele foi tão promissor. E a resposta divina é algo fora de série. Deus não só dá a sabedoria que ele pediu, mas, de quebra, ainda acrescenta tudo aquilo que ele nem ousou pedir. Riqueza e honra numa escala nunca antes vista. Um começo de reinado que não poderia ser mais abençoado. E todo esse favor divino acaba levando o reino ao seu ponto mais alto. Essa aqui é a chamada Era de Ouro de Israel. Um tempo de paz, de muita prosperidade e da construção de uma das estruturas mais importantes de toda a história. Então, a gente pode pensar em três pilares que sustentaram esse sucesso todo. Primeiro, aquela oração humilde por sabedoria. Segundo, a materialização disso na construção do templo. E terceiro, o ápice, que foi a dedicação dessa obra grandiosa a Deus. E o templo, veja bem, não era só um prédio magnífico. Na sua oração, quando ele dedica o templo, Salomão pede que Deus ouça até mesmo as orações dos estrangeiros que fossem até ali. Isso dá uma pista de que o plano de Deus ia muito além das fronteiras de Israel. Era algo para alcançar todas as nações. Mas é bem aqui que a história começa a virar. Apesar de tanta sabedoria, de tanto sucesso, o coração de Salomão começa a se desviar. É um processo lento, mas fatal. Vamos dar uma olhada nas sementes da corrupção que levaram a essa queda. O declínio basicamente teve três grandes causas. Primeiro, Salomão fez alianças políticas, se casando com mulheres de outras nações, e elas trouxeram seus deuses junto. Segundo, ele acumulou uma quantidade absurda de riqueza, o que é contra a lei divina para os reis. E por fim, o coração dele se entregou à idolatria, a ponto dele mesmo construir altares para outros deuses. E aqui está o ponto central, a lição mais dura de toda essa história. Os grandes dons que uma pessoa pode ter, como a sabedoria de Salomão, não são uma garantia de fidelidade. Sem uma base de obediência e reverência a Deus, até o maior dos talentos pode se corromper e virar vaidade. E isso nos leva a uma lição que vale para todo mundo. A queda de Salomão não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de uma série de pequenos desvios, de pequenas concessões que, somadas ao longo do tempo, o levaram para muito, muito longe do seu caminho original. E claro, as consequências dessa infidelidade não foram só espirituais, elas foram profundamente políticas. A nação que Salomão governou com tanta maestria agora estava prestes a se quebrar. Era uma consequência inevitável. E a divisão foi bem clara. Depois da morte de Salomão, o reino se parte em dois. Ao sul fica o reino de Judá com o filho dele, Roboão. E ao norte, o reino de Israel, com 10 tribos, que passa a seguir um antigo servo de Salomão chamado Jeroboão. Era o fim do Reino Unido. Para piorar, essa divisão não foi só de território. Jeroboão, o novo rei do norte, com medo de perder o poder, estabeleceu seus próprios locais de adoração, com ídolos. Ele temia que se o povo continuasse indo a Jerusalém para adorar, eles poderiam voltar a ser leais ao rei de Judá. Ou seja, a política corrompendo a fé de forma explícita. Mas no meio de toda essa bagunça política e espiritual, uma nova força começa a ganhar destaque na narrativa. Deus levanta vozes para confrontar essa corrupção toda e chamar o povo de volta ao caminho certo. Essas vozes eram os profetas. E então, no auge da idolatria no Reino do Norte, durante o reinado de um dos piores reis, Acabe, uma figura icônica entra em cena, o profeta Elias. A chegada dele é como um trovão,
um confronto direto com as forças que estavam destruindo a nação por dentro. O papel desses profetas era muito claro. Eles eram a consciência de Israel. Eram a voz de Deus num tempo em que quase ninguém mais ouvia. Eles não tinham o menor medo de confrontar os reis, de falar a verdade na cara do poder, mesmo que isso pudesse custar a própria vida. Mas o que é fascinante em Elias é a sua humanidade. Ele não é um herói de mármore. Ele é o homem de fé intensa que desafia 450 profetas de Baal sozinho, mas ele também é o homem que foge com medo, que se esconde no deserto se sentindo completamente sozinho e querendo desistir. Essa complexidade o torna ainda mais real. E tudo isso nos leva ao grande tema que amarra o livro de Reis inteiro. É uma história que o tempo todo contrasta a nossa inconstância, a falha humana, com a fidelidade de Deus que nunca muda. No fim das contas, a grande lição é que a jornada de Israel, com seus picos de glória e seus vales de desespero, é um espelho da condição humana. É uma história de falhas repetidas, sim, mas também é a história de uma graça que insiste, que persiste e que continua guiando, apesar de tudo. E assim a gente termina onde começou, com uma pergunta. Depois de acompanhar a ascensão e a queda do rei mais sábio que já existiu, fica a reflexão. Se nem a sabedoria, nem a riqueza, nem o poder foram o bastante, o que, então, sustenta uma liderança que realmente dura? Uma questão para a gente continuar pensando. Valeu por acompanhar esta análise.